Olá pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez no canal da Obra Lumen de Evangelização para meditarmos o Evangelho que a Igreja nos presenteia no dia de hoje. Por meio desse Evangelho, por meio da palavra encarnada, da vivência e da meditação concreta da palavra de Deus que a Igreja nos presenteia em sua liturgia, nós conseguimos viver a experiência profunda da unidade e da comunhão com toda a Igreja Universal, com toda a Igreja ao redor do mundo inteiro que está se debruçando sobre esse Evangelho. Então vamos lá, Estamos aqui reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Supliquemos juntos o Espírito Santo que nos dê a graça do entendimento e da sabedoria sobre a Sagrada Escritura. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Juntos, leiamos e meditemos esse dom, esse presente que a Igreja nos dá. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, versículo do 11 ao 26. Entrou no templo em Jerusalém, e tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviram. Chegaram em Jerusalém, e entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo, e ensinava-lhes dizendo: Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crê que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje ele tem 3 pontos, O Evangelho ele coloca 3 histórias distintas, podemos assim dizer, 3 situações distintas que vai nos ajudar a se aprofundar um pouco e a enxergar um caminho próprio de mergulharmos e concretizarmos ele na nossa vida. No primeiro ponto, o evangelista São Marcos ele fala sobre essa maldição que Jesus lança sobre a figueira, porque não encontra nela os frutos que ele gostaria de ter encontrado naquele momento. O segundo ponto, Jesus entra no templo e encontra ali aqueles homens fazendo da casa do Pai
uma casa, um covil de ladrões, como ele mesmo disse. E depois Jesus, ele fortalece e nos exorta a fé e a oração. Quando Pedro chama a atenção a ele, porque quando passam de novo pelaquela figueira que ele tinha amaldiçoado, a figueira estava seca até as raízes. E o que nós podemos trazer para nós nesse evangelho, nessa meditação, e aí a todos vocês, né? Eu queria falar aqui também para os meus irmãos que estão nas nossas casas de acolhimento, vocês que estão aí batalhando, né? Lutando por uma vida nova. O Senhor, ele nos chama a atenção da necessidade de darmos frutos na nossa vida. Sei que nós não sabemos e não vamos colher esses frutos, né? Porque nunca se ouviu dizer uma árvore que se alimentasse dos seus frutos. Os frutos são para os outros. Os frutos é para o outro pegar e se alimentar dele. Mas temos que dar fruto. Precisamos dar frutos. Frutos concretos na nossa vida. A nossa vida, ela precisa ser alimento para aquele que está ao nosso lado. A nossa vida precisa ser alimento para aquele que está convivendo conosco. E o nosso ser, ele é também um templo do Espírito Santo. Um templo da graça de Deus. Jesus, ele era em si mesmo templo. É tanto que ele diz, né, para os fariseus, né, que poderia reedificar o templo em 3 dias, porque ele estava falando do templo do corpo dele, que ressuscitaria ao 3º dia. E há o grande risco, né, se não darmos frutos, nós temos que olhar o porquê que não estamos dando frutos. Esse porquê que não estamos dando fruto pode ser exatamente essa motivação que nós encontramos no segundo ponto do Evangelho de hoje. Nós podemos não estar dando frutos por conta que nós não estamos permitindo que o templo de Deus seja verdadeiramente um templo de Deus. Que o templo de Deus ele possa ser templo de tudo que existe no mundo, menos de Deus. Isso é um grande risco que nós corremos. É um grande risco de nós deixarmos com que as coisas do mundo ocupem espaço no nosso coração. E aí, por fim, Jesus ele nos chama a atenção para a fé e para a oração. Essa experiência de fé e de oração que ele chama a atenção de Pedro diante do espanto dele por conta da figueira que estava completamente seca até as raízes. E Jesus olha assim: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Não se assuste com o que encontra. Não se assuste com o que você vê. Não se assuste ao olhar para dentro de nós enxergarmos tantas figueiras ressecadas. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Nós temos que caminhar, ir adiante, tocar a nossa experiência, perseverar, lutar para permanecermos resistentes, lutar para permanecermos de pé, lutar para permanecermos unidos à videira verdadeira que é Cristo. Porque nós somos os ramos. Fora da videira, o único destino nosso é secar. E se secarmos, nós seremos lançados ao fogo. Precisamos dar frutos. Precisamos estar atentos ao templo de Deus, que somos nós, né? E de não permitir que outras realidades estejam dentro do nosso coração, comercializando o lugar de Deus, querendo roubar o lugar de Deus com os seus pagamentos, com as suas pagas. E para isso, tende fé em Deus. Tende fé em Deus ao olhar e enxergar tantos vendilhões dentro de nós, enxergar tantas figueiras ressecadas. Tende fé em Deus ao enxergar tantas coisas ainda extraviadas e fora do eixo, que é Cristo Jesus. Precisamos manter a nossa fé, manter a nossa confiança, com um olhar fixo nele e permanecer firmes nessa videira verdadeira que é Cristo. Deus abençoe a todos, que esse Evangelho, as palavras da nossa salvação, que elas nos conduzam e nos levem a viver com intensidade aquilo que é propósito de Deus para nós, a santidade. Deus abençoe a todos
Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, pessoal. Deus abençoe.